gente, tudo bem? Então, hoje eu vou começar a ler esse livro aqui. É uma leitura curta. Eu não sei quanto que eu vou ler aqui no vídeo, mas ele é um livro que eu já queria ele fazia um tempo, um bom tempo, desde que saiu na Netflix aquela série A Maldição da Residência Hill, porque eu já ouvi falar que esse livro foi a inspiração para a série. Então eu vou começar a ler. Tá chovendo, então vai ter um barulho aí. Esse é um livro clássico, né? Da Shirley Jackson. E ele é bem antigo. Então o nome é A Assombração da Casa da Colina. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Para Leonard Brown. Então, capítulo 1. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A casa da colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, as paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição, assoalhos estavam firmes e portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da casa da colina, e o que entrasse ali, entrava sozinho. O Dr. John Montague era doutor em filosofia. Havia se formado em antropologia com a estranha sensação de que nessa área talvez se aproximasse mais de sua verdadeira vocação, a análise de manifestação sobrenatural. Era cuidadoso quanto ao uso de seu título, porque, com suas pesquisas sendo tão completamente não científicas, esperava emprestar-lhes um ar de respeitabilidade, até mesmo de autoridade acadêmica com sua formação. Havia-lhe sido bastante custoso, em termos de dinheiro e orgulho, já que não era um pedinte. Alugar a casa da colina por 3 meses. Mas esperava ser totalmente recompensado pelo esforço através da sensação que se seguiria à publicação de sua obra definitiva sobre as causas e consequências de transtornos psíquicos em uma casa conhecida como Assombrada. Vinha procurando uma casa de fato assombrada a vida inteira. Ao ficar sabendo da casa da colina, a princípio ficou desconfiado, depois esperançoso, depois incansável. Não seria de seu feitio abandonar a casa da colina após encontrá-la. As intenções do Dr. Montague em relação à casa da colina se originavam nos métodos dos corajosos caça-fantasmas do século XIX. Ele iria morar na casa da colina e ver o que acontecia ali. Sua intenção era, primeiro, seguir o exemplo da senhora anônima que foi se hospedar na mansão Balletin e deu uma festa para céticos e crédulos que durou todo o verão, com o jogo de croquet e a observação de fantasmas como as atrações principais. Mas hoje em dia é mais difícil achar céticos, crédulos e bons jogadores de croquet. O Dr. Montague foi obrigado a contratar assistentes. Talvez o estilo vagaroso da vida vitoriana se prestasse mais aos artifícios da investigação mediúnica, ou talvez o registro meticuloso de fenômenos como o meio de determinar sua veracidade tenha em grande média se extinguido. De qualquer modo, o Dr. Montague precisou não só empregar assistentes como procurá-los. Como se considerava cuidadoso e íntegro, passou um bom tempo procurando assistentes. Esquadrinhou os registros das sociedades mediúnicas, os arquivos de jornais sensacionalistas,
os relatórios de parapsicólogos e juntou uma lista de pessoas que tinham, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, por mais breve ou dúbio que tivesse sido, participado de acontecimentos anormais. De sua lista, eliminou primeiro os nomes de quem estava morto. Depois de riscar os nomes daqueles que lhe pareciam buscar publicidade, de inteligência abaixo do normal ou inadequados devido à clara tendência a assumir o centro das atenções, ficou com uma lista de cerca de uma dezena de nomes. Cada um deles, então, recebeu uma carta do Dr. Montagues convidando para passar em todo o parte do verão em uma confortável casa de campo, antiga, porém perfeitamente dotada de tubulação, eletricidade, aquecimento central e colchões limpos. O objetivo da estadia, as cartas declaravam sem rodeios, era observar e explorar as várias histórias desagradáveis que circulavam sobre a casa durante boa parte dos 80 anos de sua existência. As cartas do Dr. Montague não diziam com clareza que a casa da colina era assombrada, já que Dr. Montague era um homem da ciência, e até que testemunhasse o fato de uma manifestação paranormal na casa da colina, não confiaria tanto assim na própria sorte. Dessa forma, suas cartas tinham certa dignidade ambígua, calculada para captar a imaginação de um tipo de leitor muito especial. Para suas cartas, o Dr. Montague recebeu 4 respostas, enquanto os outros cerca de 8 candidatos supostamente haviam se mudado sem deixar o endereço para o qual remeter a correspondência, ou provavelmente haviam perdido o interesse pelo sobrenatural, ou até talvez jamais tivessem existido. Aos 4 que responderam, o Dr. Montague escreveu de novo, definindo uma data específica em que a casa seria oficialmente considerada pronta para ser ocupada, e anexando instruções detalhadas para chegarem nela, visto que, conforme era obrigado a explicar, era muito difícil descobrir informações sobre como achar a casa, sobretudo na comunidade rural que a rodeava. No dia anterior à sua partida, rumo à casa da colina, o Dr. Montague foi convencido a incluir, dentre suas companhias seletas, um representante da família dona da casa. E um telegrama chegou de um de seus candidatos, recuando com uma desculpa nitidamente inventada. Um outro nunca apareceu nem escreveu, talvez devido à interferência de algum problema pessoal urgente. Os outros 2 apareceram. Capítulo 2. Eleanor Vance tinha 32 anos quando foi à casa da colina. A única pessoa do mundo que odiava de verdade, agora que a mãe havia falecido, era a irmã. Desgostava do cunhado e da sobrinha de 5 anos e não tinha amigos. Isso se devia em grande parte aos 11 anos que passara cuidando da mãe inválida, que a deixara com certa competência como enfermeira e a incapacidade de encarar o sol forte sem piscar. Não conseguia se lembrar de nenhum momento de felicidade genuína em sua vida adulta. Os anos com a mãe haviam sido erigidos com zelo em torno de pequenas culpas e pequenas repreensões, cansaço constante e desespero interminável. Sem nunca querer se tornar reservada ou tímida, havia passado tanto tempo sozinha, sem ninguém para amar, que era complicado para ela falar, até mesmo casualmente, com outra pessoa sem acanhamento e uma incapacidade desastrada de achar palavras. Seu nome havia aparecido na lista do Dr. Montague porque um dia, quando ela tinha 12 anos e a irmã 18, e não fazia nem um mês que o pai delas havia morrido, cascatas de pedras caíram na casa delas, sem nenhum aviso prévio ou sinal de propósito ou razão, caindo dos tetos, rolando sonoramente paredes abaixo, quebrando janelas e criando um batuque enlouquecedor no telhado. As pedras continuaram, de modo intermitente, por 3 dias, durante os quais Eleanor e a irmã se irritaram menos com as pedras do que com os vizinhos e turistas que se reuniam todos os dias diante da porta da frente e da insistência cega, histérica da mãe de que tudo aquilo se devia às pessoas maliciosas e maledicentes do quarteirão que guardavam rancor dela desde que ela fora para lá.
Depois de 3 dias, Eleanor e a irmã foram levadas para a casa de uma amiga e as pedras pararam de cair e nunca voltaram. Embora Eleanor e a irmã e a mãe tivessem voltado a morar na casa, e a rixa com a vizinhança inteira nunca tivesse terminado. A história foi esquecida por todo mundo, exceto as pessoas que Dr. Montag havia consultado. Sem sombra de dúvida, foi esquecida por Eleanor e a irmã, cada uma tendo imaginado na época que a outra era a responsável. Por todo o lado oculto de sua vida, desde que se entendia por gente, Eleanor vinha esperando por algo como a casa da colina. Cuidando da mãe, carregando uma senhora irritada de cadeira para a cama, arrumando bandejinhas de sopa e mingau de aveia, reunindo coragem para enfrentar a roupa imunda, Eleanor se agarrara à crença de que um dia algo aconteceria. Aceitar o convite para a casa da colina por meio de carta ao remetente em envelope selado, apesar de o cunhado ter insistido em ligar para umas pessoas e verificar se o tal doutor não estava querendo apresentar Eleanor a ritos selvagens, não desconectados de assuntos de que a irmã de Eleanor julgava impróprios que uma moça solteira conhecesse. Talvez a irmã de Eleanor sussurrou na privacidade do quarto conjugal. Talvez o Dr. Montag, se é que este era realmente o nome dele, afinal de contas, talvez esse tal Dr. Montag usasse as mulheres para alguns, experimentos. Você sabe do que eu estou falando. Experimentos, como eles fazem. A irmã de Leonor se apoiava fartamente nos experimentos que ouvira dizer que tais doutores faziam. Eleanor não tinha essas ideias, ou tendo-as, não sentia medo. Eleanor, em suma, teria ido para qualquer lugar. Theodora. Esse era o máximo de nome que usava. Assinava seus desenhos como Theo. E na porta de seu apartamento, e na vitrine de sua loja, e na lista telefônica, e no material de escritório pálido, e no pé de uma adorável fotografia sua que ficava no consolo da lareira. O nome era sempre apenas Theodora. Não era nada parecida com Eleanor. O dever e a consciência eram, para Theodora, atributos mais adequados às escoteiras. O mundo de Theodora era de deleite e de cores suaves. Tinha aparecido na lista do Dr. Montag porque, entrando aos risos no laboratório, trazendo junto uma onda de perfume floral, ela havia conseguido de alguma forma, satisfeita e empolgada com sua destreza incrível, identificar 18 entre 20 cartas, 15 cartas entre 20, 19 cartas entre 20, seguradas por uma assistente longe de seus olhos e ouvidos. O nome de Theodora brilhava nos registros do laboratório, então era inevitável que chamasse a atenção do Dr. Montag. Theodora se divertira com a primeira correspondência do Dr. Montag e a respondera por curiosidade. Talvez a sabedoria acesa em Theodora, que lhe dizia os nomes dos símbolos em cartas longe de seus olhos, a instava a tomar o rumo da casa da colina. Mas tinha total intenção de recusar o convite. No entanto, talvez a empolgação, a urgência, ou outra vez, quando a carta de confirmação do Dr. Montag chegou, Theodora ficou tentada e sabe-se lá como mergulhou às cegas, descontroladamente, em uma briga violenta com a amiga com quem dividia o apartamento. Ambas disseram coisas que só o tempo poderia apagar. Theodora havia quebrado proposital e cruelmente a linda estatueta dela que a amiga esculpira. E a amiga cometera a brutalidade de rasgar em pedacinhos o volume de Alfred de Musset, que Theodora lhe dera de presente de aniversário, se empenhando sobretudo na folha que portava a dedicatória amorosa provocadora de Theodora. Claro que esses atos eram inesquecíveis, e antes que pudessem rir deles juntas, o tempo teria que passar. Theodora havia escrito naquela noite, aceitando o convite do Dr. Montag, e partido num silêncio frio no dia seguinte. Luke Sanderson era um mentiroso. Também era ladrão. Sua tia, a dona da casa da colina, gostava de ressaltar que o sobrinho teve a melhor educação, as melhores roupas, o melhor gosto e as piores companhias que já tinha visto. Ela teria aceitado de pronto
e a primeira oportunidade de isolá-lo num lugar seguro por algumas semanas. O advogado da família foi persuadido a convencer o Dr. Montag de que a casa não poderia de jeito nenhum lhe ser alugada com os objetos. De que a casa não poderia de jeito nenhum lhe ser alugada com os objetivos que tinha, sem a presença restritiva de um membro da família, e talvez no primeiro encontro o doutor tivesse percebido em Luke uma espécie de força ou um instinto felino de autopreservação, que o deixou tão ansioso quanto a senhora Sanderson, para que Luke ficasse com ele na casa. Em todo caso, Luke estava entretido, a tia grata e o Sr. Montag mais do que satisfeito. A senhora Sanderson disse ao advogado da família de que de qualquer modo não havia nada na casa de que Luke pudesse roubar. A velha prataria que estava lá tinha certo valor, contou o advogado, mas representava uma dificuldade quase insuperável para Luke. Era preciso energia para furtá-la e transformá-la em dinheiro. A senhora Sanderson cometeu uma injustiça contra Luke. Era bem pouco provável que o sobrinho fugisse com a prataria da família, ou o relógio do Dr. Montag, ou o bracelete de Theodora. Sua desonestidade, de modo geral, se restringia a pegar trocados da carteira da tia e trapacear nos jogos de carta. Também era propenso a vender relógios e cigarreiras que lhe eram dados, com carinho e com belos rubores para amigas da tia. Um dia Luke herdaria a casa da colina, mas jamais tinha imaginado que moraria lá. Então, gente, agora vai entrar no capítulo 3. Não vou parar por aqui. Mas os personagens aqui, faz muito tempo que eu assisti a série, né, do Maldição da Residência Hill, mas os personagens, tanto a Eleanor quanto a Theodora, quanto o Luke, têm os mesmos nomes que os personagens da série, se não me engano, porque faz muito tempo, mas eu tenho praticamente certeza que sim. Eu tô achando bem legal, na verdade eu tô ansiosa pra ler mais, mas eu não tenho como fazer isso agora. Eu tenho que fazer outras coisas e também tá muito barulho aqui, eu vou tentar continuar quando tiver mais silencioso. Então, obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado e vamos ver o que vai acontecer, né?